E aí, minha querida, bem-vinda, hein? Boa semana. Boa semana para nós, né? Só começando aqui. Trabalhaste no fim de semana, né? Pois então é aquela semana que a gente vai assim, ó. Uma semana mais curta, tem um feriado ali na frente. Você tá de folga? Tem uma quarta-feira na minha bom, segunda. meu amor. Então, maravilhosa, coisa boa para você. Ó, o presidente Lula apresenta hoje o Plano Nova Indústria Brasil. É um programa, né, Débora, para estimular o setor industrial, linhas de crédito, subsídio, né, e aquecer esse mundão. Qual que é a repercussão dessa nova política entre os economistas, por exemplo? A galera tá vendo, ó, que legal ou esse negócio não tá muito bom. Tem uma boa parte que diz que é interessante, é importante sim, porque a gente precisa disso para um desenvolvimento, mas aqueles economistas mais liberais, eles acreditam que isso são medidas mais desenvolvimentistas e, por isso, não são tão a favor dessas medidas ali anunciadas, que também não são muito novidade no governo Lula ou no governo PT. No Lula 1, no Lula 2, a gente teve algo parecido, no governo Dilma também. Isso mudou um pouco essa realidade quando a gente teve Michel Temer e Bolsonaro entrando. Então, o que acontece? Divide um pouco a opinião de economistas mais liberalistas, mas ainda assim é uma expectativa muito grande em cima de um projeto e, inclusive, que levanta também questionamentos quanto ao detalhamento do que vem por aí para o orçamento em relação a isso, porque não tem números ali especificados no projeto, ali nas diretrizes que foram entregues e que deve ser assinado logo mais à tarde, e isso já levanta alguns questionamentos, porque temos todo aquele enlace ali em relação à meta do déficit zero. Não tem detalhamento exatamente? De valor exatamente, ainda não tem tanto, não. E aí a gente precisa ter mais detalhamento sobre isso, que aí no decorrer do tempo, acredito que isso deva ser apresentado. Mas eu trouxe aqui para vocês também um resumo do que é essa missão que o Lula está assumindo, que o governo está assumindo diante do setor industrial. Então, vamos lá, eu resumi aqui um pouquinho das 6 missões, né? Primeiro de tudo, a missão com o setor de agroindústria, que eles querem aumentar para 70% de participação do PIB do setor agro, está hoje na casa dos 50%, eles querem aumentar essa participação para 70% do PIB, claro, trazendo mais financiamentos e alguns fatores que beneficiam o setor. Na industrialização na digitalização da indústria. Olha o trava-língua aí no final das contas, né? O que eles querem fazer? Eles querem tornar 90% das empresas do setor industrial digitais. Isso vai favorecer, claro, a entrada disso, a entrada dessas empresas, a competitividade dessas empresas com outras do mundo inteiro, inclusive. Na questão da defesa nacional, eles querem produzir aqui mesmo no Brasil 50% da tecnologia utilizada pela nossa defesa nacional, favorecendo também, claro, a produção local. Indústria da saúde, aqui me chama bastante atenção, porque eles querem trazer, violizar a produção de medicamentos, 70% da produção de medicamentos é feita aqui no Brasil. Isso facilitaria a vida também, claro, do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, trazendo para cá a produção de vacinas, de medicamentos, de insumos que são utilizados nesse setor de saúde, essa é uma das metas aqui para o setor da indústria de saúde. Na infraestrutura, mobilidade, saneamento, tudo mais. Uma das grandes promessas ali do governo é conseguir reduzir em 20% o tempo da volta para casa, por exemplo, do deslocamento ali do trabalhador, porque ele quer aumentar a infraestrutura no transporte público, por exemplo, e em vias que dê mais acessibilidade. Ainda tem também a questão da transição energética, que eles prometem ali 30% menos de CO2 de emissão, porque no final das contas a gente não pode esquecer dessa pauta ambiental que anda sendo muito importante no momento. Então aqui é só um pouquinho do resumo dessas missões, né? Que o governo está assumindo agora, a partir de hoje, com o setor industrial, com essa nova industrialização aqui do Brasil. É só esse da saúde, você impulsionaria também os estudos, os acadêmicos, desenvolvimento de pesquisas, né? Só esse ponto ali já traria esse avanço. Olha, Débora, ainda falando sobre esses anúncios e tudo mais, a gente tem o presidente Lula que vai se reunir com executivos das maiores companhias aéreas do país. É uma tentativa, pessoal. Se você tentou comprar passagem nos últimos dias, você levou um susto, deu aquele grito, né? O preço das passagens aéreas está muito grande. Tem apuração, esse assunto é do diretor editorial de Brasília, o Daniel Hittner, e também do Yuri Pita. O que eles vão discutir, o que eles vão fazer para melhorar isso, Débora? Vamos lá, aliás, uma excelente apuração deles, detalhando
avaliando essas 3 medidas que o Lula deve agora, a partir do Carnaval, que a expectativa é que ele se reúna pós-Carnaval com representantes da Gol, da Azul, inclusive, também para poder debater alguns desses detalhes. O que ele quer? 3 medidas, tá? Mudanças na precificação do querosene de aviação, vou explicar mais sobre isso daqui a pouquinho. Redução das ações judiciais de passageiros contra as companhias aéreas e também novas formas de financiamento para essas companhias aéreas que ainda estão muito endividadas, estão com caixa muito baixo. Inclusive, eu lembro que a Gol, essa semana, falou em uma possibilidade, eles estão analisando uma recuperação judicial lá nos Estados Unidos, justamente por causa dessa questão de caixa e de saúde financeira da empresa. Então, o que acontece? Na mudança de precificação de querosene de aviação, só para vocês terem ideia, o preço da Petrobras, de acordo com fontes do próprio governo, aqui no Brasil tem sido pago mais caro do que em outros lugares do mundo. Olha só, a estatal cobrou em média o valor de R$ 4,10 por litro do querosene de aviação. Lá fora, isso seria mais ou menos R$ 3,94 se a gente levasse a paridade internacional aí em conta. Então, conversas serão levantadas ali para poder debater essa questão com a Petrobras. Na redução das ações judiciais, companhias americanas que operaram 5.440 voos nos Estados Unidos responderam 130 ações judiciais. Aqui no Brasil, Elisa, empresas que têm 5 voos diários chegaram a responder por 1.400 processos. Ou seja, é um gasto de 830 milhões com indenizações por ano que essas companhias aéreas têm, principalmente aquela prática de empresas, escritórios de advocacia, que compram ali os direitos de cobrar essa dívida, atraso, tudo mais que o passageiro teve, recebe esse dinheiro, depois eles pagam aqui antecipadamente para o passageiro e eles querem achar uma jurisprudência para isso. E as novas formas de financiamento é usar o Fundo Nacional de Aviação Civil para dar isso como uma garantia para novos financiamentos dessas companhias aéreas e eles conseguirem ter mais dinheiro em caixa. Mas a gente passageiro também tem muito problema, né, minha querida? Bastante. E aí, olha que a gente judicializa pouco, hein? Quase metade das grandes lojas online oferece algum benefício para quem faz pagamento no Pix. E essa popularidade vai aumentando, só, você tá vendo Débora? cada vez mais, Velize. E a confiança também é o que a gente consegue entender através dessa pesquisa. A confiança do consumidor, que está cada dia maior até nas compras online, para poder pagar via Pix. Imagina que você está pagando ali antecipado, está pagando à vista, mas o que acontece? As empresas também, as empresas online, elas estão oferecendo mais vantagens para atrair isso e para reforçar essa confiança. Então, olha só, quais são as medidas que estão sendo tomadas, eu quero trazer aqui para vocês, e também quais são os benefícios que o pagamento Pix traz também para as companhias. O que acontece? As lojas online, 59 lojas grandes varejistas foram ouvidas nessa pesquisa, 47% delas oferecem qualquer tipo de desconto. Vão de 4% a 12% e também aquela questão do frete grátis, isso acaba atraindo. Só que isso, o Pix, ele gera um menor custo para a empresa, que não vai ter que pagar aquela taxa do cartão de crédito. Então, é interessante para as empresas também, por isso eles dão aí várias vantagens. E também existe uma maior conversão no carrinho de compra. Sabe aquela coisa, você colocar aquele produto ali no carrinho, depois eu fecho essa compra. Quando você vai pagar pelo Pix, eles perceberam que isso traz 90% de taxa de conversão do carrinho. No cartão isso é bem menos, é mais ou menos 40%. Nossa. Aqui na próxima tela eu vou mostrar para vocês em relação à aceitação dessa forma de pagamento. A gente tem todas essas lojas, 59 e-commerces que foram ouvidos, para todos eles, 100% já tem ali como uma das principais formas de pagamento, o cartão de crédito, o fornecimento dessa opção de pagamento, e todas elas agora também oferecem pagamento via Pix. Houve uma queda aqui em relação a pagamento a débito, o boleto também está abaixo da média do que tinha-se lá em 2022 e o Pix está ganhando cada vez mais espaço. Na Black Friday era cerca de 46% das lojas, agora está cerca de 47%. Black Friday foi agora, em novembro. Então está aumentando cada vez mais também essa confiança do consumidor e os benefícios para a empresa. Olha só o Pix sensacional, pois é, né? O Pix avançando. Minha querida, obrigada por ter vindo aqui da nossa casinha chamada Live CNN. Até mais. Daqui a pouco tem mais Débora Oliveira.